conseguiu, por ser de fora, buscar algumas informações ou acrescentar alguns dados à minha pesquisa que, para mim, como nativa, era muito simples e estava tudo muito claro. Só que na leitura de um não cigano, essas especificidades da cultura cigana seriam muito difíceis, né? Então, por isso que nós fizemos esse trabalho em conjunto com a leitura de quem está dentro do universo e de quem também tem esse outro olhar como pesquisador, mas não tem esse crescimento, né, dentro da cultura cigana. Bom, quando eu coloquei o mosaico étnico, essa temática me chama a atenção porque quando se pensa em ciganos, se pensa em ciganos como um ser único. Só que os ciganos são divididos em várias tribos, né, com diferenças assim fundamentais e que os impede de viver pacificamente, né? A não ser no dia 23 e 24 de maio, que é o ritual de Saracari, onde todas as tribos ciganas se irmanam, onde todas as tribos elas se unem, existe a diversidade cigana dentro da unidade ritual. Então isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser demonstrado. E como resgatar isso? O povo cigano é um povo nômade, portanto não existe um local de investigação e o povo cigano é ágrafo, não tem um registro escrito. Então a metodologia de pesquisa foi voltada pela história oral, por isso a minha facilidade de inserção como cigano e também com base nas fotografias e no próprio corpo cigano. Porque os povos ágrafos, o corpo cigano é o pergaminho, é onde você escreve a sua história, a sua cultura. Eu precisaria também de uma maturidade como pesquisadora para pesquisar alguma coisa muito ligada à minha realidade, tanto que isso eu não fiz no mestrado, foi uma necessidade pessoal e que exigia uma maturidade. E o trabalho que eu trouxe é um pouquinho do que vem acontecendo lá, algumas reflexões que vem acontecendo em torno do empreendedorismo. E a pergunta inicial, que nem é o problema exatamente dito, é empreendedores, o que a escola tem com isso? E aí a primeira questão é entender que para ser empreendedor não é necessário uma determinação genética, mas sim a materialização de uma competência que é latente ao homem e pode ser desenvolvida na família, na escola e demais espaços sociais no qual se estabelece uma relação. E a escola se apresenta, então, como uma das possibilidades de materialização do espírito empreendedor. Então, se nas relações sociais estabelecidas ele é estimulado a tal, ele vai desenvolver aquela habilidade, que a habilidade é a prática da competência. E aí vem a pergunta propriamente dita do problema, né? A escola tem explorado o saber empreendedor de seus alunos? E aí buscou-se averiguar se a escola tem explorado esse saber empreendedor, tomando como campo de pesquisa, né, tanto o universo quanto a amostra, a Prefeitura Municipal de Vila Velha e uma das escolas da rede, que é a Escola Professora Maria Emília do Espírito Santo Carneiro. Vale destacar que em Vila Velha, os alunos, o ensino fundamental ele nunca está no mesmo espaço, do primeiro ao quinto, do sexto ao nono, sempre são escolas diferentes. Então, a Maria Emília do Espírito Santo Carneiro é uma escola que atende crianças do primeiro ao quinto ano, sendo que empreendedorismo se tornou uma disciplina obrigatória em 2012, do segundo ao quinto ano. Então, no Congresso Processual, a gente pôde ver que ações muito ricas, né, foram desenvolvidas em muitos espaços brasileiros e no exterior. Todos os trabalhos com a marca de responsabilidade social cidadã, em diferentes contextos e áreas de atuação, como eu coloquei, né? Clínico, escola, empresas públicas e privadas, espaços abertos como praças, atingindo diferentes públicos. E aí, então, o que eu passo a fazer nesse momento é retomar o protocolo, que foi a redação toda do trabalho realizado com esses jovens, e agora fazer a leitura do ponto de vista de quem está preocupado com a educação social, no sentido de uma sistematização maior, até por esse momento que a Estela Graciani anunciou na mesa anterior,
é que nós estamos preparando uma graduação em pedagogia social, né? Há uma convergência de preocupações entre o sociopsicodrama, que eu vou falar um pouco mais daqui a pouco, e o próprio horizonte da pedagogia social, que é nos voltarmos para a transformação pessoal social. Isso é uma convergência forte, né? Então, aí, a importância da construção de espaços sociais que implementem políticas públicas voltadas para a juventude, né? Geralmente, quando se fala em psicodrama, se pensa em clínica, por causa do psi, né? Psico, psique, ânima, né? Alma. A alma em ação. Drama em grego é ação, é acontecimento, né? A psique em movimento, a psique em acontecimento. É muito mais amplo do que a gente só focar o psicodrama dentro da clínica, né? Então, nós estamos para além da clínica, né? Desdobra-se em muitos campos, mobiliza o profissional de diferentes formações, voltado para o trabalho com pessoas, grupos e diferentes organizações, a focar o ser humano em relação consigo mesmo, com o outro, com o conhecimento, com o mundo vivido, tendo no horizonte educação e saúde, né? O conceito-chave é espontaneidade e criatividade versus conservas culturais, né? Espontaneidade e criatividade nos coloca em abertura de aliança com a vida. Acho que é importante dizer que o fundador do psicodrama, que faz uma trajetória de Viena até os Estados Unidos, né? Se caracteriza inicialmente como um educador social. Ele ia para as praças trabalhar com as crianças, contava histórias e encenava as histórias, porque a base do psicodrama é o teatro espontâneo, né? Então acho que é importante. Daí ele se faz médico, psiquiatra, mas nunca deixou os trabalhos sociais de lado. In the end, all this is not really satisfying. Even the last approach might also end up in a more sophisticated form of life world engineering. So we might assume that the challenge consists in the development of autonomous individuals who are socially integrated and act in mutual responsibility. A basically religious topic which became especially relevant in the social transformations of the early 19th century in Germany, with a strong liberation from old social ties and dependencies. In the words of Max Weber, part of a formal rationality entering into life worlds as the supposed rearm of material rationality and morality. In other words, can we, by system means, make the parents of our example love and care for their children? Again, without being able to go into depth at this point, let me point to two historical attempts in social pedagogy to deal with aspects of the outlined difficulties. Alice Salomon, the founder of one of the first social schools in Germany 100 years ago, underscored the necessity of forming quasi non-professional professionals. Professionals whose main trait would be their developed personality, we would say, for not to become easy system agents intervening in life worlds, a kind of oversimplified still replacement of religion by maternal morality. Para encontrar os meninos de rua, eu fui via educação social. Era uma etnografia que eu ia fazer, então eu precisava de mediação para encontrar com os meninos na rua, né? E os educadores foi que fizeram essa mediação. Ao passar alguns dias com os educadores e os meninos, ao longo de uma pesquisa de mais de 2 anos, eu fui percebendo que os educadores, eles também se constituíam um problema de investigação. À época, a CAPES ela mudou toda a legislação e eu pude passar do mestrado para o doutorado por fluxo contínuo. E aí, daí minha tese de doutorado, ela é tanto mestrado quanto doutorado. A gente propôs aos educadores conversar com eles sobre os problemas que mobilizavam a educação social em Teresina, né? Daí a gente criou, a gente fez um convite para a secretaria, porque ela era uma política pública, e foi autorizado, os educadores se sentiram muito mobilizados, a pesquisa foi em grupo, né? Então foram 14 educadores,
E o título do meu trabalho que eu vou apresentar, as linhas do pensamento dos educadores sociais de rua sobre os desejos na convivência, uma pesquisa sociopoética. Por que desejos na convivência? Porque o percurso investigativo, as trilhas que percorri, foi a partir de uma abordagem chamada sociopoética, que foi criada por um filósofo francês. Eu não vou falar dela, vou falar só dos resultados, porque não dá tempo. Mas assim, a sociopoética, ela é uma invenção, vamos dizer assim, de um filósofo francês. Trabalha, então são 5 princípios, que é pesquisar com o corpo todo, né? Não separar todas as nossas dimensões estão na pesquisa. Então a nossa relação é mente, é afeto, é emoção, é sensibilidade, tudo isso junto. Mas a sociopoética é uma abordagem filosófica a partir da ideia de filosofia do Deleuze e Guattari, e trabalha com a ideia de que a filosofia é a produção de conceitos, e conceitos que são produzidos permeados de afetos. O afeto vem de Spinoza, que é a noção de afetação, é o que afeta o meu corpo. Eu sou aluna aqui de pós-graduação da Faculdade de Educação e eu estou apresentando para vocês hoje um pouco das minhas reflexões referentes à minha participação na disciplina do professor Roberto da Silva nesse semestre, que era Direito à Educação na perspectiva da pedagogia social. E aí ele nos convidou então a fazer uma reflexão em relação à disciplina e em diálogo com a nossa pesquisa, né, com o nosso projeto de pesquisa. O meu projeto de pesquisa é a trajetória de formação do projeto CIEJA, o papel dos atores locais, e o projeto CIEJA é o Centro Integrado de Educação dos Jovens e Adultos, é um projeto aqui da Prefeitura de São Paulo, que existe já desde 2003, né, mas ele vem sendo formatado e formulado desde 2001. Ele era o antigo MOVA? Ele era o antigo CENES. Eu vou falar um pouquinho depois da origem dele. E aí, o que me interessa justamente na formação desse projeto é o papel dos atores locais na configuração de desenho do projeto. E aí, eu queria começar assim, só pautando um pouquinho o que significa falar de educação de jovens e adultos e qual é a relação que eu vejo com a pedagogia social, né? Geralmente, educação de jovens e adultos, em tese, todos nós, jovens e adultos, independentemente de condição social, de profissão ou mesmo de escolaridade, nós podemos aprender a qualquer tempo, né, em qualquer espaço, numa perspectiva mais ampliada. Então, tanto os cursos de formação livre, ou convivência familiar, convivência comunitária, convivência religiosa, a convivência na militância política, podem agregar aprendizado a qualquer momento, né, e independentemente de qualquer contexto individual. Então, nós estamos falando do índice, taxa de analfabetismo, ou tanto de pessoas que ainda não concluíram o ensino básico. Se a gente olhar um pouco os números atuais do IBGE, que eu tenho que achar aqui, são 14 milhões de analfabetos, né? Cerca de 14 milhões de analfabetos com mais de 15 anos de idade. Então, essa visão que a gente tem é bastante justificável, né? E ela, ao mesmo tempo que ela reconhece o abismo, né, social que isso representa, reconhece também a importância da escola e da alfabetização para incluir essas pessoas, né, na sociedade letrada, agora digitalizada, e também para fazer com que essas pessoas possam defender e acessar seus direitos. Quanto que também esse olhar para a educação de jovens e adultos diretamente ligado à alfabetização e escolarização, ele pode ser limitador, né? Ele pode limitar tanto a visão que a gente tem do sujeito, da EJA, sempre como alguém, aqui alguma coisa falta, né? E no caso que falta é um conhecimento valorizado socialmente, a escolaridade, é uma certificação, tanto quanto daquilo que a gente entende como possibilidade educativa para jovens e adultos. Esse trabalho, ele tem como problematização como as famílias percorrem o caminho da adoção, enfrentando os rituais jurídicos, que não são jurídicos, né? E os psicológicos, do processo
da adoção no Brasil. Eu falei para vocês que essa pesquisa questiona o percurso. Para isso eu tive que verificar como se dava esse processo de adoção no Brasil. Busquei um pouco da história desse processo de adoção. E escolhi, elegi algumas famílias, como eu já falei para vocês. Sabendo que a família era um espaço importante para a criança, busquei também na literatura, na ciência, o que era importante para a criança no nascimento. Quando a criança nasce, ela precisa da proteção da mãe, da família. Não propriamente aquela que deu a luz, mas aquela que se disponibiliza afetivamente. Sem essa mãe, ela com certeza ela não vai ter como se desenvolver cognitivamente, enfim, todas essas palavras bonitas que a gente fala na educação, que a gente usa e que a gente sabe que é o quê? É o amor do livro, é o carinho que a gente tem que dar e a atenção para o bebê. Bem, então aí nós temos alguns conceitos socioeducativos, o risco social, que já vem logo em primeiro, a pedagogia social, a educação social, a educação e formação de adultos e a inclusão social. A pedagogia social tende a aparecer ligada a espaços sociais de contornos educativamente indefinidos, que talvez por isso escapem às malhas mais estreitas dos projetos educativos intencionalmente estruturados. É uma ciência pedagógica, um saber matricial de caráter teórico-prático, que através da educação social age sobre o comportamento humano, com a intenção de provocar mudanças nas pessoas e nos grupos em prol do seu crescimento individual e social. Lá em Portugal, acho que também é interessante a gente observar isso, que a gente primeiro criou a licenciatura, criou a graduação de educação social para depois pensar exatamente como se organizaria. Então agora nós temos uma Associação Portuguesa de Educadores Sociais, que está tentando, junto à Assembleia da República, junto ao governo central português, criar a profissão de educador social, que ainda não existe, de fato ainda não existe. A educação social começou num nível técnico, no nível de ensino secundário, digamos assim, e ainda quando as pessoas terminam a licenciatura, lá em Portugal também, não sei se vocês sabem, mas lá em Portugal, quando a gente termina uma licenciatura, a gente passa a ser chamado de doutor. Os portugueses são muito formais e tal. Então, os nossos alunos, quando terminam a licenciatura, que chegam no centro de emprego para registrar a sua formação profissional e que ficam classificados como técnicos intermédios, alguma coisa assim, eles já ficam logo chateados, porque afinal viraram doutores, doutores abreviados, mas são doutores, e de fato não conseguem ser enquadrados como profissionais de ensino superior. Portugal é um dos países que tem menos pessoas que conseguiram chegar ao ensino superior, era em torno de 7%. Nesse momento, eles atribuem outros sentidos aos objetos, o que a gente chama de imaginação criadora. E a linguagem está presente nos dois momentos. O jogo de papéis surge em toda a sua autenticidade com o aparecimento da palavra, e a utilização desta para significar o objeto pode ser concomitante, posterior ou anterior ao jogo. Então, a criança pode falar durante e depois do jogo, o que os teóricos da teoria histórico-cultural denotam um baixo nível de planejamento das suas ações. Então, é aquela criançada que se senta e diz: você vai ser o avô, você vai comer, você vai correr, e depois eles desenrolam essas cenas num grande teatro, vamos dizer assim. Eles cumprem os combinados. E há brincadeiras em que, no momento, enquanto eles manipulam os objetos, enquanto eles correm, eles mesmos falam. A linguagem aparece no brincar carregada de sentidos. Pode revelar o que as crianças pensam da sociedade atual.
é uma linguagem contextualizada, tem um tempo e um lugar delimitado. A linguagem para Bakhtin é movimento, a linguagem para Bakhtin é vida. A linguagem para Bakhtin não está presa no dicionário e não é estática.